Fala galera, professor Pedro por aqui e nesse vídeo vamos resolver aí a questão de número 37, vestibular UERJ 2020, segundo exame de qualificação. O axônio de algumas células nervosas é envolvido pela bainha de mielina, uma membrana plasmática rica em lipídios. Observe. A composição da bainha de mielina permite que ela desempenhe a seguinte função. Galera, tá falando aí dos lipídios, né, da bainha de mielina, ele quer saber qual é a função disso. Então, primeiro, vamos lembrar aí que quando a gente fala de tecido nervoso, sistema nervoso, a principal célula disparado é o neurônio. E quando nós observamos um neurônio, nós temos que saber identificar quais são as partes desse neurônio e as funções associadas a essas partes. Então, nós temos aqui um neurônio, tá? Nós temos dendritos, corpo celular ou soma e axônio, com as terminações do axônio. Então, dendritos, corpo celular e axônio. Os dendritos possuem função de captação. Captação. O corpo celular ou soma, que é a região onde fica o núcleo, onde ficam as organelas, aí como mitocôndrias, complexo de Golgi, etc., tem função de interpretação. E o axônio, condução barra transmissão do impulso nervoso. Então, isso a gente precisa saber, ok? E lembrando que a região aí de contato, digamos assim, entre um neurônio e outro, onde a informação nervosa vai ser propagada, vai ser passada ou de um neurônio para outro, ou de um neurônio para uma célula muscular, nós denominamos de sinapse. E aí nós podemos ter uma sinapse química, sem contato físico de fato, que é a principal, onde neurotransmissores são liberados e levam essa informação para a célula seguinte, ou a sinapse elétrica, onde nós temos de fato contato direto entre duas células, tá? A mais comum aí da gente ver cair no ensino médio é a sinapse química, beleza? Falando da bainha de mielina, galera, a bainha de mielina é composta por lipídios da classe dos esfingolipídios, que, como lipídios em geral, possuem uma parte polar e uma parte apolar. Agora, qual é a função disso? Perceba que a bainha de mielina, que está envolvendo aqui boa parte do axônio, né, deixa uns espacinhos. Aqui um espacinho, aqui um espacinho, beleza? E isso faz com que o impulso nervoso ele se propague até 100 vezes mais rápido do que se comparado com o impulso nervoso de um neurônio sem bainha de mielina. Então, bora lá. Primeiro, a propagação do impulso nervoso. Como é que ela funciona? Para ensino médio, a gente vai tratar sempre da seguinte forma: dendrito, corpo celular, axônio. Dendrito, corpo celular, axônio. Então, começa no dendrito, passa para o corpo celular e daí para o axônio. Então, falou da propagação do impulso nervoso é dendritos, corpo celular, axônio. Quando chega no axônio, que é onde tem a bainha de mielina, o impulso nervoso ele é passado, ele é conduzido, melhor dizendo, de forma saltatória. Aqui, aumentando um trecho do axônio, tá aqui o axônio, bainha de mielina, né? Tá aqui o axônio, aumentamos um pedaço dele, veja, uma parte da bainha de mielina, um espaço sem, parte com bainha de mielina, um espaço sem e assim sucessivamente. A propagação do impulso nervoso, ela se dará apenas entre esses espaços aqui sem bainha. Por isso nós falamos que o impulso nervoso em neurônios com bainha de mielina, ele é saltatório. Essa condução aqui, essa passagem aqui, ela se dá de forma saltatória. Ela se dá entre um espaço desse para outro espaço desse, de um espaço desse para outro espaço desse, para outro e assim sucessivamente, tá? Esses espaços recebem o nome de nó ou nódulo de Ranvier e a propagação desse impulso nervoso, ela vai se dar, né? Ele vai se dar, essa propagação ela vai se dar de um nódulo de Ranvier para outro e isso faz com que o impulso nervoso seja mais rápido.
E essa propagação de forma saltatória acontece porque esses lipídios da bainha de mielina, eles têm função de atuarem como isolante elétrico. Uma das funções dos lipídios, mais especificamente desses aí, é sua atuação como isolante elétrico. Então, no que a bainha de mielina atua como isolante elétrico por conta dos esfingolipídios, o impulso nervoso vai ser de forma saltatória, de nó em nó de Ranvier. Isso aumenta muito a velocidade, em até 100 vezes a velocidade aí do impulso nervoso. Beleza? Lembrando que o sistema nervoso é dividido em sistema nervoso central, sistema nervoso periférico. A bainha de mielina dos neurônios do sistema nervoso central é formada por células chamadas oligodendrócitos. Já a bainha de mielina dos neurônios do sistema nervoso periférico é formada por células chamadas de células de Schwann. Então, olhando para esse desenho que tem células de Schwann, você deveria ser capaz de identificar que isso aqui é um neurônio periférico, uma vez que a bainha de mielina dos neurônios do sistema nervoso periférico é formado pelas células de Schwann. Beleza? Então, voltando aqui para a nossa questão, né, galera? A composição da bainha de mielina permite que ela desempenhe a seguinte função: isolar o impulso nervoso, né? Ela atua como isolante aí elétrico, beleza, galera? Vamos ficando por aqui em mais essa resolução. Espero que tenham entendido, espero que tenham gostado. Não deixe de se inscrever no canal, compartilhar esse vídeo e aí você está dando aquela moral no meu trabalho. Um forte abraço, te vejo no próximo.